de Deus. O problema é que estamos a faltar isso, e quando falta Deus em nós, falta tudo. E porque Ele não está em nós não vemos batismo com o Espírito Santo. Porque Ele não está em nós não vemos gente com paixão em anunciar. Porque Ele não está em nós, cada vez que a trazemos mais para o culto, não há sede, não há fome. Porque Ele não está em nós. Mas nesta manhã vamos começar do zero. Vamos fazer um reiniciar. Vamos reiniciar o programa. Aleluia. Eu quero o Santo na minha vida. Eu quero o Deus de Israel na minha vida. Eu quero Jesus em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Temos um grande inimigo, o pecado. E o nosso ADN houve uma falha espiritual através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles pecaram contra Deus. Pecaram ou não pecaram contra Deus? Olha, irmão Xavier, mas o que é que nós temos a ver com Adão e Eva? Irmão António, o que é que eu tenho a ver com Adão e Eva? Se Eva e Adão pecaram, o que é que eu tenho a ver com isso? Eles que se tramem. Eles que paguem a punição, eles sejam punidos. Porquê é que eu tenho que ser punido por Adão e Eva? E diz a palavra: Deus comeram do fruto. E havia a árvore da vida que Deus colocou por mim. Para quê? Para que o homem não comesse da árvore da vida. Para que não permanecesse eternamente perdido. Para proteção. Sabem porquê? Porque Deus já tinha um plano de resgate. Deus tinha um plano de resgate que visava a tua vida. Deus já na eternidade olhava para ti. Aleluia. Deus já providenciou o resgate para alcançar a minha vida, a tua vida. E Deus protege o homem. Adão e Eva não podem tocar na árvore da vida para não permanecerem neste estado eternamente. Mas a verdade é, irmãos, para compreender o que é que nós temos a ver com isso. Se a irmã Aline for apanhada em excesso de velocidade, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso, irmão António? Não tem nada a ver com isso. O pecado é um ato. Ela errou, tem que pagar. O que é que eu tenho a ver com o ato? Mas sabe, o pecado não é apenas um ato. O pecado é uma condição. E se vocês pensarem, se um casal cometer um assalto à mão armada, eles vão os dois presos. O ato dá uma condenação. Talvez a tenham 10 anos de prisão. E imaginem, o homem e a mulher foram apanhados a assaltar. Foram presos. E os dois permanecem na prisão. O que é que iria acontecer na prisão? Ana, o que é que vai acontecer na prisão juntando homem e mulher? Vai nascer filhos. É assim ou não é, irmão? Vai nascer filhos, sem televisão, sem telemóvel, não é? Não é como as cadeias portuguesas sem telemóvel têm tudo. Mas vão nascer filhos, irmão António. E os filhos têm alguma coisa, escute. Imagine-se, tem a imaginar, imagine que os teus filhos nascem naquela condição. Eles são culpados do pecado dos pais, do erro dos pais. São culpados? Não, mas permanecem naquela condição. Mas aprova Deus dos céus enviar um Salvador para quebrar esta prisão, para nos libertar. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, morreu na cruz do Calvário, o segundo Adão, o Santo. Como que alguém estivesse doente com leucemia, que precisa de uma transfusão de medula. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas há uma medula gerada por Cristo, a vida de Cristo em nós, que quando é implantada em nós temos vida em Cristo. Nós estávamos doentes e perdidos, mas quando recebemos esta nova natureza, quando aceitamos este transplante, aceitamos Cristo na nossa vida, nós aceitamos esta medula que nos dá vida, o ADN de Cristo em nós. Pastor, mas eu não tenho um problema. Tens um problema sim. Pastor, mas eu vivo bem, não tenho problemas. Tens um problema sim. Quem gosta de ir à praia? Quem gosta de ir à praia? Glória a Jesus. Eu esperava vê-los mais morenos. Todos pertinhos, apareciam aqui todos pertinhos.
Sabe, nós vamos para a praia, vamos a toalha, não é mais. Quem é que vamos mais? Sabe, quem é que vamos mais para a praia? Bronzeador. Não, deixa as mulheres falar que elas sabem o que é que vai levar. Deixa só, a Sara vai dizer tudo. O que é que vamos, Sara, para a praia? Ai, Jesus, eu não me lembro de metade, eu estava a pregar, não me lembro de metade dos artigos. Para mim é só toalhas, não é? Chinelo, óculos, bronzeador, a geleira. Mas sabe uma coisa? Às vezes naquela praia está lá um nadador Salvador. Alguém liga para o nadador Salvador. Mas se você estivesse a afogar, irmão Xavier, você vai ligar para o nadador Salvador ou não vai ligar para o nadador Salvador? Vamos a morrer chamar. Porque agora não tínhamos um problema, mas agora há um grande problema. Alguém está a perder a vida. Alguém está a lutar contra as ondas. Alguém está a aparecer. E deixa-me dizer que no primeiro instante parece que não temos nenhum problema, estamos nesta praia. Mas deixa-me dizer, eu afirmo com todas as palavras que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de Jesus Cristo. Porque o pecado, irmãos, nos condiciona. O pecado nos aprisiona. O pecado nos puxa para baixo. O pecado nos faz conduzir à morte eterna. Se continuamos na vida de pecado sem Jesus, nós estamos perdidos eternamente. Amém. E quanto mais rápido nós percebermos isto, nós precisamos de um libertador e de um Salvador, mais rápido nós recebemos a nova natureza em Cristo Jesus. Quanto mais fácil é perceber que eu preciso desta glória de salvação, eu preciso de Cristo na minha vida. E isto é sério, é a coisa mais séria que podemos falar neste dia e neste ano. Amém. O mais sério não é a sua casa nova que você aguarda. O mais sério não é um novo carro. O mais sério não é um novo pendente ou uma nova terra. A coisa mais séria é receber Cristo. Amém. É dizer, Senhor, eu preciso de Ti na minha vida. Amém. Eu confesso os meus pecados, eu tenho me distanciado de Ti. Eu tenho alimentado a minha carne, eu tenho vivido com o coração distante. Eu tenho a aparência que estou vivo, mas estou morto. Eu tenho um título de pastor ou de cristão, mas eu estou apagado, o meu coração está aquém daquilo que é a Tua vontade. E não temos vida. E somos crentes fracos. E ao mínimo do biscão, à mínima estaladela, parte da unha. Ai, foi o que aconteceu. E nós vemos muito cristão a afastar-se da igreja por tudo e por nada. Sabem porquê? É porque falta o santo em nós. Nós precisamos da nova natureza em Cristo. Nós precisamos do Salvador. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos deste ADN divino em nós. Os irmãos estão cá? Nós precisamos de um Salvador. Nós vivemos distantes, alimentando a nossa carne de tudo aquilo que não presta. E sabe, nós extinguimos o Espírito. E Deus deixa de falar. Deus deixa-se de manifestar. Temos que voltar à origem. Recebê-lo na nossa vida como Salvador. Porque a salvação pode-se perder. Nós precisamos desta natureza, de abraçar a fé, de abraçar a Cristo, de abraçar o nosso Salvador. Os irmãos estão cá? Amém. Nós precisamos de abraçar o melhor presente que Deus deu à humanidade. Quem gosta do Natal? O Natal é chato às vezes. Aquela doraria, tanto presente, às vezes. O dinheiro é pouco e precisamos de muitos presentes. É assim ou não é? O dinheiro é pouco e precisamos de tantos presentes. E começamos a olhar bem. Isto é umas meias, é umas meias, é umas meias, é uma blusa. E que chega a um grupo mais limitado, temos que abrir mesmo os cordões à bolsa. Não há solução. Mas, pastor Érico, será que você iria comprar um presente para alguém que sabia que nem sequer iria abrir o presente? Obrigado pela tua sinceridade. Eu também não. Irmãos, também você iria dar um presente a alguém no Natal, sabendo que esta pessoa nem sequer abriria um presente? Tem alguém que iria dar uma prenda sabendo que essa pessoa não iria abrir o seu presente? Penso que ninguém. Só os mais santos, pastor, eu dava. Foi isso que Deus fez pela humanidade.
o Pai deu o melhor presente, mesmo que sabendo que alguns iriam rejeitar a mensagem da cruz, mesmo que alguns não iriam sequer dar crédito à sua pregação, não iriam abrir o coração para ele, mas mesmo assim o Pai enviou o seu Filho, o melhor presente. Nós queremos receber este presente. Nós queremos receber este presente. Nós precisamos de ter um diálogo sincero com Deus, irmã Pai. Um diálogo sincero com Deus. Pai, perdoa os meus pecados. Pai, eu não quero viver distante de Ti. Pai, eu preciso de Ti. Clama por socorro e clama, Pai, eu preciso ser Teu Filho. Amém. Eu peço perdão porque eu errei. Eu peço, mas eu não quero andar longe de Ti. E quando isso acontece, este diálogo sincero com o Pai, de uma forma instantânea, Ele coloca o seu Espírito em nós. Ele enxerta a sua vida em nós. Os irmãos estão cá? Ele enxerta a sua vida em nós. E é por isso que diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 27. Paulo vem dizer à igreja aos Colossenses, quando ele defendia acerca da igreja a combater heresias, ele reafirmava a supremacia de Cristo. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 27, ele vem usar esta expressão: Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, o novo ADN. Não é apenas que vocês estão com Cristo. Estão com Cristo, já parece poderoso. Parece ou não parece poderoso que a igreja está com Cristo? Mas Paulo vem defender, não, Cristo habita dentro de vós. Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo não é esta Bíblia que está lá a dizer, pastor, mas eu oro com a Bíblia ao lado. Irmãos, não é ao lado, é dentro. Cristo tem que estar dentro da tua vida. O santo dentro do teu coração. Não é um peixinho no carro, não é nenhum santo pendurado. É Cristo, a graça de Deus em nós. Cristo na nossa vida. Nunca em outro tempo nós identificamos pessoas como sendo filhas de Deus. Dizem que estão na igreja, mas vemos pessoas vazias, sem propósito, sem vida. Irmãos, a mendigar atenção, a mendigar a presença de Deus. Aquilo que nos faz falta é Cristo em nós. Cristo em nós. Será que alguém nesta manhã tem esta necessidade de dizer no seu coração: eu preciso de Cristo? Se tu precisas de Cristo, esta hora fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Tu precisas de Cristo. Diz, repete esta oração comigo em baixinho: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu clamo e entrego a minha vida a Ti, para que Tu sejas Senhor, Rei, para que o Teu reino, a Tua presença me alcance, para que eu viva as Tuas promessas. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu clamo para que seja Teu filho, para que seja adotado, para que seja regenerado, para que receba o Teu Espírito no meu coração. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que isto aconteça nos nossos corações nesta manhã, para a Tua glória. Aleluia. Os irmãos estão cá. Cristo em nós, esperança da glória. Esperança da glória não só por aquilo que Ele fará. O céu não vai ser glorioso. Os céus, os novos céus e uma nova terra. Os crentes vão habitar na terra. Nós vamos ser arrebatados, mas nós vamos ficar na terra, irmãos. Nós não podemos ver metade da história, temos que ver o fim da história. O céu é glorioso, mas deixa-me dizer-te, nós não falamos só da esperança dos céus, nós falamos da esperança hoje. Quem tem Cristo? Quem tem Cristo tem vida, quem tem Cristo tem esperança, quem tem Cristo não há vazio no coração, porque onde está a luz não há trevas. Onde está a luz de Cristo não há trevas. De uma forma natural, irmãos, não há trevas. Isto dá-nos segurança, porque Ele vive em nós, temos uma garantia. Cristo é o nosso penhor, o Seu Espírito é o nosso penhor, a garantia que nós somos dele. Amém? E nós vivemos uma nova vida. E agora, porque Ele está em nós, vivemos separados. Mas a Rosa faz algum esforço para deitar profundo. Irmã Lina, a Rosa faz algum esforço. É a sua natureza, é a sua essência. O crente, quando é salvo, transporta o bom perfume de Cristo. É a sua nova natureza. O problema é que nós não estamos a ver crentes com perfume.
verso 16 diz: sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade não é uma vestimenta que nós vestimos ao domingo, e graças a Deus por todos vieram bonitos. Mas santidade não é essa roupa. É o aroma de quem foi gerado por Deus. Quando nós somos salvos, quando nós recebemos a nova natureza de Cristo, há um bom perfume que é transportado por nós. Santidade não é algo que não se possa alcançar, não é uma máscara religiosa. Santidade significa viver separado, significa que nós pertencemos a alguém, significa que nós somos de Jesus. E nós, quando somos santos, há um reflexo, nós somos parecidos com o Pai. O Pai. Quando olhamos para o Benjamin, começamos a perceber que ele é parecido à família. Tem reflexos do Pai. Vitor Gabriel também. Não sei em que parte, irmão, mas eu... Nem o pai nem a mãe, não sei, só se foi enganado trocado na maternidade. Esta criança só se foi trocado na maternidade. Temos que fazer o teste do pezinho novamente. A criança foi trocada. Hoje não deixou de dormir a gente há 2 dias, andamos hipnotizados. Ele come 2 corações durante a noite. Às 3, às 4 da manhã está sempre a comer corações durante toda a noite. Mas, irmãos, se temos o ADN de Cristo, nós somos parecidos com o nosso Pai Celestial. Dizemos ao cá. A carne não deixa. A carne não quer orar. A carne não quer consagrar. A carne não quer vir à igreja. Será que você já se deparou com essa luta? Que não quer vir à igreja? É a carne. Há uma luta interior. Nós precisamos de ter coragem. Santidade é ter a percepção que Deus colocou nas nossas mãos 3 agentes santificadores que nos purificam. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Temos a palavra de Deus que nos dá princípios para viver uma vida santa. E temos também o Espírito Santo que nos convence a fazer aquilo que é correto. E é por isso que diz lá em 1 João capítulo 1, verso 7, se eu vou pedir para projetar 1 João capítulo 1, verso 7 a 9, nós vamos ver estes 2 versículos. O que é que isto acontece? Nós temos a percepção que vamos errar. Temos ou não temos a percepção que nós pecamos? Pecamos. Você, quando suja as suas roupas, o que é que faz? Priscila, quando sujas a tua roupa, o que é que faz? Lixo. Nunca. Para a máquina. Para a máquina. Você, quando suja as suas roupas, joga-as fora. Já está suja. João José Maia, você lava a roupa. A máquina. Não se engane. É a máquina que lava a roupa. Mas você pega na sua roupa suja e coloca na máquina. E depois de fazer a lavagem, você volta a vestir a sua roupa. É isso que nós somos convidados. Nós fomos separados por Deus. Nós somos de Deus. Nós não podemos viver agora nas cadeias do pecado. Nós não podemos estar ali a invalidar o sacrifício de Jesus. O seu Espírito foi colocado no nosso coração, em nós. E há muita coisa que está a manchar a vida da igreja. E nós não temos coragem de falar, mas sabe, o ódio muitas vezes cresce no coração das pessoas. A pornografia dispara no meio do meio evangélico, no meio dos cristãos. E nós nos alimentamos da carne e o Espírito se extingue dentro de nós. E nós vemos uma igreja fraca, miserável, a mendigar as migalhas, que nós precisamos do ADN e precisamos ser purificados e santificados pelo sangue de Jesus. Amém. E é por isso que diz a palavra que Deus coloca estes 3 agentes. Por isso é importante você vir à igreja. É importante você deixar, pastor, eu pequei, ok, nós erramos, seja em palavras, seja em pensamento, mas uma coisa eu quero pular para dentro da máquina de lavar. Coloca a roupa suja na máquina de lavar. E é por isso que é importante tu estás na escola bíblica, estás na igreja, estás na vigília, estás a jejuar, tu estás a pular, Senhor, perdoa os meus pecados, eu preciso que tu me purifiques, eu sou teu, eu não quero viver nesta condição, com as minhas roupas sujas. É tempo de colocares a tua vida na máquina de lavar e deixar o Espírito, a palavra, o sangue de Jesus purificar-nos de toda a imundícia. Para que possamos sair daqui livres e libertos. Aleluia. Senhor, deseja falar conosco.
Mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos nos alimentar do Espírito para que Ele cresça em nós. Para que, sabe, quando nós alimentamos o Espírito, nós vamos ser usados nas mãos de Deus. Nós não vamos ter força para proclamar. Nós vamos ser uma inspiração. Sabe, quem não tem o Espírito é um problema na igreja. Mas quem é cheio do Espírito é uma bênção na congregação. Quem não tem o Espírito é difícil dar uma oferta. Quem tem o Espírito percebe a necessidade da igreja. Quem não tem o Espírito não quer vir à igreja. Quem tem o Espírito pega em mais 2 ou 3 e traz à igreja. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Quem não tem o Espírito corre para o psicólogo. Quem tem o Espírito derrama em lágrimas do altar de Deus. Nós precisamos do Espírito. Aqui os males espirituais não podem ser curados pelo psicólogo. Os males espirituais têm que ser curados por Ele, por Cristo, o Santo em nós, a presença de Deus em nós. Quando há luz, as trevas são dissipadas. Quando a rosa cresce, irmãos, o perfume se espalha. Quando nós temos esta natureza, o pecado não tem domínio sobre nós, porque Cristo está em nós. Nós quebramos todo o vício de pornografia, de fumo, de idolatria, de ódio, de mágoas. É dissipado pela lavagem em Cristo Jesus. E sabe uma coisa? Nós temos força porque o Santo está em nós. Nós temos força para abandonar os vícios. Mas tu ora por mim. Tu precisas é de Cristo em ti. Cristo em ti é mais do que suficiente. Dizer ao seu carro. Nós precisamos de Deus em nós. De Deus em nós. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o Santo de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos de pular para essa máquina de lavar, para sairmos deste lugar limpos, purificados, com esperança, com vontade de estar em Cristo Jesus. A Bíblia fala de algo tremendo. Nós temos que viver esta vida santa porque nós somos filhos. Isto é natural quando nós temos o ADN. É natural que isso aconteça. Nós temos que guardar a nossa vida de certos ambientes para não entristecermos o coração de Deus. Há certos ambientes que não são para a nossa vida. Não é porque nós somos aqui os santarrões, não. É porque contaminam a nossa vida. Nós somos de Jesus. Nós temos o ADN de Deus. O código divino está em nós. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você faz uma compra, Ruben, quando tu fazes uma compra, compras uma máquina qualquer e alguém te manda parar na rua e pergunta: esta máquina é tua? Qual é a prova que tu tens que essa máquina é tua? A fatura. Qual é a prova que nós somos filhos de Deus, que nós nascemos de novo? Nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a fatura, é a garantia que nós somos de Jesus. É a garantia em quem também vós estáis, também de ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também querido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Se nós queremos no Evangelho, se nós desejamos Cristo na nossa vida, se nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e decidimos caminhar com Ele, Ele nos torna seus filhos e somos selados com o Espírito Santo da promessa. Agora no apagão, o que é que aconteceu? Ficaram todos sem? Ficaram o quê? Sem? Sara, ficaste sem? Sem rede, sem telefone, sem bateria, sem nada, ficaste sem nada. Quando houve o apagão, tudo terminou. O frigorífico desligou, a bateria. Estão a ver o crente? É. Sem luz, é. Escuta, o Espírito em nós, o Santo em nós, é a luz que brilha. É a luz que brilha.
É como este cartão SIM, o Espírito Santo colocado em nós, é que está a ver este cartão SIM, ele faz a ligação para a Sara. Sara, olá, é o teu pastor. O Espírito Santo em nós, e vivemos na luz e damos lugar ao Espírito, o Espírito Santo nos conecta a Deus. Amém. Falamos com Deus e recebemos do alto. Falamos com Ele, mas recebemos direção dEle para a nossa vida. E nós precisamos ser selados, e nós somos selados quando entregamos verdadeiramente o nosso coração a Deus. Ele coloca isso no nosso coração, agora cabe a nós alimentarmos isso, para vivermos numa maior dimensão do seu Espírito. Será que o irmão deseja ver uma maior dimensão? Então, irmão, escuta, é tempo de multiplicar essa ervilha e de a crescer essa ervilha e dar lugar a algo maior dentro de si. Nós precisamos nos conectar com Deus, com os céus. O crente regenerado se encontrou com Deus, recebe o seu Espírito, ele agora tem conexão com Deus. Deus está em nós. Deus está em nós. Nós passamos a ter a mente de Cristo. O novo pensar. Como é que os crentes são salvos e têm a mesma maneira de pensar, sempre a resmungar, sempre a murmurar? Irmãos, cuidado, talvez não tenham recebido a natureza, porque Deus não apenas dá um novo coração, Ele não apenas coloca o seu Espírito, Ele também muda a nossa mente. É por isso 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, vem afirmar isso mesmo. Nós temos a mente de Cristo. A capacidade de discernir, de reagir conforme a verdade, a palavra de Deus. O nosso padrão não é o mundo. É impossível viver santidade no mundo. Os irmãos acham que, se você disser que quer viver em santidade, começam a ridicularizá-lo. Talvez já fomos ridicularizados por dizer que somos santos ou porque guardamos a nossa vida em certos ambientes, talvez já foste motivo de chacota. Mas o reino de Deus tem o seu padrão, tem a sua cultura, irmãos. O reino de Deus é dele. Amém. Nós não vivemos conforme o mundo, nós temos a mente de Cristo, nós vivemos conforme o reino de Deus. E às vezes vamos contra a maré. É contra a maré. Mas a nossa mente, irmãos, não é natural. Não vive a partir do mundo, mas a partir dele, de Cristo em nós. Interpretado à luz da palavra. É como as nossas lentes. Nossas lentes, e o irmão António tem umas lentes pior que as minhas. Se você vê pior que eu, afinal pensava que era dos piores. Mas o nosso irmão António tem uma coisa boa, foi aos chineses e comprou 2 ou 3 pares de óculos. Ele é um médico, ele é que escolhe os óculos. E imagino o drone dos chineses a escolher a graduação, ele é que faz a graduação. Se alguém precisar de óculos, pode fazer uma consulta com o irmão António, que o leva à multiótica chinesa mais perto de si. E em tempo real, você ser a visão. Assim ele já tem um par de óculos para a horta, para casa, para o carro. Tinha um que ainda não tinha tirado o selo da lente, veja bem. Mas é isso que faz a palavra, escuta. É isso que faz a palavra de Deus, a mente de Cristo. Quebra toda a cegueira. A mente de Cristo, irmãos, faz-nos discernir aquilo que é correto, aquilo que procede do coração de Deus. A mente de Cristo quebra toda a visão embaçada. Há muitos crentes que não sabem se é carne, se é peixe, se vão para a esquerda, se vão para a direita, não sabem o que é que faço, o que é que acontece. Irmãos, andam assim neste rumo, mas a verdade, a mente, a nova natureza, dá-nos caminhos, dá-nos propósito e dá-nos firmeza. Eu sei muito bem onde vou estar no domingo e no próximo domingo e no próximo domingo. Eu vou estar em Cristo. Vou estar em Cristo. A mente de Cristo quebra esta cegueira, esta visão embaçada que nós não enxergamos. Deus não fala, se calhar estou no deserto. Há muitos que dizem, pastor, Deus não fala, está no deserto. Não é capaz de olhar que é por causa do seu pecado. E sabe, se nós olharmos para esta folha, eu vou usar aqui um exemplo. O irmão António está a ver bem o pastor, sem óculos e tudo, fantástico. Se nós olharmos para esta folha, o que é que ela parece? Está branquinha,
Está ou não está branquinha? Montónio, esse óculos está branquinho, não é? Está branquinha ou não está branquinha? É. Há muitos que dizem que Deus não fala, que estão no deserto, pastor, estou a passar num deserto, já estás num deserto há muito tempo. Cuidado que o deserto é um período. O deserto não é definitivo, é uma passagem. Mas sabe uma coisa? Quando nós somos regenerados, Deus coloca o seu Espírito e nós vivemos na luz. Quando nós vivemos na luz, o que acontece? A luz de Cristo. Vocês estão a conseguir enxergar alguma coisa? Amém. Afinal, quando nós nos deparamos com a luz de Cristo, afinal eu não sou assim tão perfeito. Há uns que têm a mania que não fazem coisas, só os outros é que fazem, só os outros é que têm problemas. Há uns só, a família deles é que é santa, o resto é tudo. Mas quando nós nos colocamos à luz de Cristo, nós percebemos que afinal há defeitos em nós, começamos a enxergar melhor. E o problema não é o deserto, o problema é as nossas iniquidades. É a nossa falta de consagração. É não buscarmos mais a Deus, é não alimentarmos o nosso espírito. Mas quando nós saímos da sua presença, tudo parece bem. Ah, pastor, eu sou melhor que a igreja. A igreja é bem pior do que eu. Estou lá na igreja e são piores do que eu. Então coloca-te à luz de Cristo. Nós precisamos de ser salvos. Nós precisamos da natureza de Cristo. Amém. Nós precisamos da presença do Santo em nós. Sem o Santo em nós não acontece nada. E eu não quero ser uma igreja sem Deus. Não queremos viver uma vida vazia, a pensar que somos os melhores. Não há defeito em nós, mas quando nós nos colocamos a beiramos da palavra de Deus, da luz, afinal nós reconhecemos as nossas misérias e afinal nós não ouvimos porque nós nos distanciamos, porque nós não fazemos caso da sua voz, porque nós não somos obedientes à sua voz. E quando nós nos distanciamos, escuta, quando nós nos distanciamos a obedecer a Deus, torna-se complicado. Mas o crente, quando está na luz, quando o crente está na luz, é como um peixe dentro d'água. Você já viu um peixe dentro d'água? Se o tirar fora d'água, o que é que acontece? Sufoca. Imagina. Amém, mana. O peixe, quando sai de água, ele se afoga. Afoga não, sufoca. Nós precisamos estar dentro do aquário, no reino de Deus, na presença de Deus, fazendo a sua vontade. Eu convido os irmãos a ficar de pé.